Falar da AGU? Vamos, vai lá. Disse hoje que o Ministério da Saúde soube da escassez de oxigênio no Amazonas 6 dias antes do colapso. A gente vai voltar agora, vamos conversar com Cássio Zeiman. Oi, Cássius, boa tarde. Cássius, o governo, é importante para quem está em casa entender as conexões. O governo federal, por meio do órgão que o representa na Justiça, informou o Judiciário que o Ministério da Saúde soube com antecedência do colapso de oxigênio em Manaus, do risco. É isso, né? Exatamente isso, Dani. A AGU, que representa o governo federal, disse que soube dessa informação de forma tardia, 6 dias antes do colapso. Essa foi a resposta da Advocacia Geral da União ao Supremo Tribunal Federal. Essa informação consta no ofício, foi enviado ao STF e atende uma determinação do ministro Ricardo Lewandowski. Essa resposta, a Advocacia Geral da União afirma, então, que o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, foi informado um pouco mais tarde, de maneira tardia, sobre essa possibilidade iminente de um colapso no sistema de saúde. No dia 7 de janeiro, a White Martins, que fabrica e distribui cilindros de oxigênio para o estado do Amazonas, informou que o aumento da demanda agravou a situação de forma muito rápida e sugeriu ao governo federal que contratasse uma outra empresa que teria condições de entregar os cilindros a tempo, mas a AGU diz que o governo não deixou de ajudar e nem se negou a promover ações e afirmou ainda que repassou um volume extremamente significativo de insumos e também de recursos financeiros para evitar o agravamento da situação. Entre os dias 12 e 16 de janeiro, o governo enviou cerca de 75 mil litros de oxigênio gasoso e também no formato líquido para Manaus. O ministro Ricardo Lewandowski também ordenou que o governo apresentasse, então, à corte um plano com estratégias de enfrentamento da situação de emergência no Amazonas. Então, foi essa a resposta que a AGU enviou até o STF de que soube de maneira tardia sobre o colapso no Amazonas. Dani e Glória. A AGU diz que soube tarde, mas soube 6 dias antes de todos nós, não é mesmo? E com tempo suficiente para o ministro da Saúde ir até Manaus, fazer uma entrevista coletiva lá, dizer que a situação estava meio feia, mas não tinha o que fazer, estava ajudando como pode, e ainda levar uma comitiva da cloroquina, né? Como revelou a coluna Painel da Folha de São Paulo, levou a comitiva da cloroquina, um monte de médicos.